Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Meu nome é Fernanda de Gasperim, associada do IEE, e vocês já sabem, estou com vocês nessa edição do podcast e esse é um dos últimos episódios dessa temporada. Hoje nós vamos falar com o Frederico Renner e vamos conversar com ele sobre sua trajetória e a idealização do Instituto Caldeira aqui em Porto Alegre. E o Fórum da Liberdade já está se aproximando. Acontece agora nos dias 4 e 5 de abril na PUC-RS. O Fórum é o maior evento de debates da América Latina e acontece anualmente em Porto Alegre desde 1988. Estamos com a venda de ingressos aberta e os ingressos estão voando. Então corre na bio do Instagram para garantir o teu ingresso e nos vemos lá no Fórum da Liberdade. Quem está apresentando esse episódio comigo é o associado do IEE, Rodrigo Villarreal. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Fernanda. Muito bom estar aqui de novo. E o nosso convidado especial desse episódio é o Frederico Renner Mendes. Bem-vindo, Frederico. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui. Eu sou um grande entusiasta aí do IEE. Muito bom estar aqui. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. E nessa temporada, Fred, vamos chamar ele de Fred por aqui, a gente tá aqui pra contar a história das pessoas, por isso que a gente não lê a biografia dos nossos convidados. Então, Fred, conta pra nossa audiência um pouco mais da tua vida, tua história, formação e algumas realizações aí que tu se sentiu à vontade e depois nós vamos conduzindo a conversa. Bom, legal, gente. Bastante coisa pra gente conversar aí. Ainda tô construindo a minha história ainda, acho que tem bastante coisa pela frente, mas já tem algumas vivências aí também, né? E é legal a gente conversar. Eu acho que um assunto que interessa bastante as pessoas é a própria história de como é que se formou o Instituto Caldeira, né? Esse movimento que a gente está fazendo aqui em prol da cidade, né? Querendo trazer mais empreendedorismo para Porto Alegre, um ambiente de negócios melhor. No fundo é isso, né? Que o Caldeira quer. Ele quer trazer inovação, quer trazer negócios, quer colocar Porto Alegre no mapa, né? De novo, no empreendedorismo, né? Recuperar a autoestima do gaúcho. Enfim, tem várias coisas por trás, né? É um movimento empresarial, depois a gente pode conversar um pouquinho mais, e que está se fortalecendo bastante, né? Mas a minha trajetória começou muito antes disso, né? Inclusive trabalhando juntos até eu e o Melo também, numa das etapas da minha trajetória, que foi lá no Banco Renner. Foi uma parte da minha carreira que eu passei por uma empresa da família, que, né, enfim, um banco que operava por nicho, e a gente teve uma trajetória legal lá de digitalização da empresa, né? De criação de produtos, enfim, bem legal. Antes disso, eu tive uma empresa junto com o meu irmão, que ainda existe, nós somos sócios, que é Espírito Santo, né, que é uma empresa de moda masculina. Então eu já passei por vários ambientes aí diferentes, né, desde varejo até mercado financeiro e agora nesse mundo da inovação, né, e hoje também tem uma empresa que trabalha com inovação, né, e temos um projeto que se chama Tijolo Hub, que já é um projeto de inovação ligado ao mercado da construção civil e mercado imobiliário, né, que é um projeto novo aí também, que está andando bastante rápido aí, crescendo bastante também. Então, um pouco do resumo das coisas. Minha formação não tem nada a ver com isso. Sou formado em Direito, fiz o curso de Administração, mas não terminei. 2 na PUC e depois acabei fazendo uma pós-graduação em Marketing Estratégico, né? Então, depois que eu fui despertando na carreira, assim, esses interesses nos outros temas aí que eu acabei me envolvendo. Mas é um pouco isso. Esse é o resumo geral, assim, misturando todas as partes. Não está em ordem cronológica o que eu falei, mas agora a gente pode ir conversando aí. Bom, então, vou começar aqui com as perguntas, pegar o teu último gancho. Então, como tu disse, tu cursou Direito e chegou a ter uma breve experiência ali trabalhando no escritório. Qual foi o gatilho? Hoje, provavelmente, é fácil de tu olhar, de tu me responder, mas lá atrás, qual foi o gatilho de mudança para sair logo da área? Sim. Na verdade, eu nunca fui um apaixonado pelo Direito, né? Inclusive, a faculdade, para mim, foi um martírio, assim, porque foram 6 anos de PUC e muito teórico, né? E eu não tinha, assim, uma tradição familiar de Direito, como outras pessoas têm, ou vontade de fazer um concurso público. Nunca foi essa a minha vocação. Mas, enfim, eu gostava de escrever, né? Tinha uma certa facilidade. Não sabia bem o que eu queria fazer. Essa que é a verdade. Eu me inscrevi numa faculdade, né? Minha mãe me incentivou na época. Minha mãe também tinha formação em Direito. E falou, Direito vai te servir para qualquer coisa, ela falou, né? E, de fato, acho que tu saber ler um contrato e conhecer a lei te ajuda em qualquer negócio. Então, foi um pouco essa filosofia.
acabei entrando logo depois na administração junto, eu fiz as duas quase juntas, né? Só que o direito eu terminei antes, né? E a ADM eu acabei não terminando. Mas a ADM já me deu aquela visão um pouco mais de negócio, gostei muito mais do curso de ADM. Já tinha aquele marketing, né? Uma pegada mais de negócios mesmo, e matemática, enfim, outros assuntos. E aí eu acabei, né, depois que eu terminei o finalzinho da faculdade, antes de terminar, eu já comecei a fazer um estágio. Foi muito legal, porque eu comecei a entender que aquilo de fato tinha uma aplicação, porque era tão teórica a faculdade, que eu não conseguia entender como é que aquilo era aplicado na prática, né? Como é que as pessoas eram ajudadas pelo advogado. Então ali eu tive um contato com o processo, né, pude, né, realmente ver o direito funcionando na prática, foi legal, né, me entusiasmou um pouco mais, mas logo depois eu já tive um convite para montar um primeiro negócio e eu sempre tive uma veia empreendedora, né, sempre quis fazer, né, ter meu próprio negócio, criar as coisas, né, sempre fui mais do lado da criatividade. E aí lá atrás eu tinha e continuo me interessando muito por música, né, e aí tinha um amigo que gostava também disso, a gente acabou montando um estúdio de música. Esse foi meu primeiro negócio formal, assim, e era um hobby misturado com empreendedorismo, vamos dizer assim, mas foi legal que ali, na primeiro CNPJ, conta para pagar, funcionário, né, ali a gente aprendeu um pouquinho essa vivência do empresário. Não deu certo, né? Na verdade, deu certo porque foi um aprendizado, né, mas não era um negócio difícil ter rentabilidade, porque é enfim, mercado complicado. Mas ali foi legal essa vivência, e aí depois eu não voltei mais pro direito, terminando a tua pergunta para não falar de toda a trajetória, mas nunca foi aquela paixão, né, pelo direito, e ao mesmo tempo, quando eu caí no mundo do empreendedorismo, eu não voltei mais, né, e nem poderia ter empreendido no direito, feito um escritório, talvez, mas nunca foi a minha vocação, assim. Foi muito fácil para mim, né, enxergar isso na época. O estúdio de música foi a aula prática do curso de administração que tu fez ali, então, né? Exatamente. E apanhando bastante ali já. Né? Eu já conectando, dali veio a Espírito Santo, que é o primeiro case ali da tua jornada, junto com o teu irmão, fundar uma empresa de moda masculina, varejo, setor bem complicado. O que são as grandes lições, assim, que começaram a te moldar para tu percorrer o caminho que tu percorreu e ainda tá percorrendo, né? Como bem pontuou ali no início, é bem jovem. Sim. Ali, logo depois do estúdio, a gente tinha uma empresa, casualmente, onde está sediado o Instituto Caldeira hoje, que era uma indústria têxtil, né, de confecção. O prédio onde está o Caldeira, o último empreendimento que a gente teve lá dentro da família foi uma fábrica de confecção de alfaiataria, chamava Têxtil RV. E aí eu tive um convite para trabalhar junto com meu irmão, na época, meu irmão já trabalhava nessa empresa, e aí entrei, e aí me abriu esse mundo da moda, da confecção, do tecido, né, de entender isso, e eu gostei, foi algo que realmente me apaixonei na época, assim, gostei muito de ter trabalhado e passado por isso. Enfim, conhecer show de fábrica, né, visitar fornecedores, e ali dentro a gente começou a ver que o mercado brasileiro, ele estava bastante envelhecido, né, quando se falava em moda masculina, principalmente alfaiataria, né, e a gente via que tinha uma lacuna, né, para a gente atender um público mais jovem com um produto de moda, né, ligado a uma roupa mais social, né, porque era o que a gente produzia na fábrica, era o que a gente entendia mais, e a gente fazia muita pesquisa no exterior, a gente visitava muitas tecelagens lá na Itália, e aí quando a gente ia viajar, a gente visitava algumas lojas, né, umas marcas que a gente gostava, e a gente ficava encantado, poxa, como é que não tem isso no Brasil, né? Quer comprar um terno, tem que ir não vou citar o nome agora dos concorrentes aí, mas eram marcas que a gente não tinha nenhuma identificação. Na época a gente era mais jovem também, então a gente não se identificava nem com a loja, nem com o vendedor que nos atendia, nem com o produto, a gente comprava porque era o que tinha, né? Tipo, usar um terno, tu pedia pro teu pai, onde é que tu compra um terno, teu pai te levava lá nessa loja, que eu não vou dizer o nome. E aí a gente comprava porque era o que tinha, né? E aí a gente começou foi uma coisa mais empírica, né? Que partiu de nós mesmos, assim, uma necessidade de um produto de alfaiataria mais jovem. E a gente começou a ter essa ideia. Daí a gente foi juntando várias marcas que a gente achava, que a gente gostava, né? Que cada uma tinha de legal, né? Como é que era o ponto de venda, como é que era o atendimento, como é que era o produto. E a gente foi montando esse quebra-cabeça e criando a nossa própria identidade, nossa própria marca. E aí nasceu o Espírito Santo, né? A gente teve essa ideia do nome, não tem nada a ver com religião. O nome nasceu porque era espírito, a gente queria botar, e aí já tinha um problema para registrar a marca, porque tinha uma marca estrangeira que se chamava Spirit, né? Que ainda existe. Tá? E aí a gente acabou tendo a ideia de agregar o Espírito Santo, ele é com S na frente, que veio do italiano também, que era essa referência nossa da Itália, né? Do corte italiano que a gente
tem até hoje. E aí a gente também teve mais uma vivência de aprendizado no início, apesar da gente ter vindo da família Renner, né, que já veio de varejo, a gente nunca tinha trabalhado na Renner. Então a gente teve que aprender tudo, a contratar vendedor, treinar vendedor, como é que organiza uma loja, né, um estoque, giro de produto, N coisas, né? Então a gente começou com uma loja na 24 de outubro, né, fizemos um projeto arquitetônico super bonito, gastamos demais, devíamos ter gastado um pouco menos, mas foi importante para construir a marca, né? E a primeira produção da Espírito Santo foi feita nessa fábrica, onde é o Caldeira hoje. E logo depois essa fábrica fechou, que também foi uma vivência de negócios, de ver uma indústria que tinha centenária, que foi uma das primeiras indústrias que meu bisavô fundou, fechar, né? Tinham mais de 500 costureiras, a gente teve que encerrar as atividades porque não tinha mais, né? Negócio difícil, com muita concorrência da China, outras coisas. Mas a gente ainda pôde fazer a primeira coleção da Espírito Santo nessa fábrica, né? Costurada dentro dessa fábrica. E a gente teve uma ideia na época de lançar uns ternos com estampa nas costas, com forro colorido, que chamou muita atenção no mercado gaúcho, assim. E a gente associava sempre a música. Essa história da música também tem a ver com o Espírito Santo, de trazer inspiração, desde as estampas que a gente criava até os desfiles, a gente não chamava modelos, a gente chamava músicos para desfilar, né? Tinha aqueles desfiles no Guatemi, lá no Dona Fashion, a gente fazia. Então a gente foi construindo, tendo várias ideias novas, né, de como é que a gente ativa uma marca, desperta o interesse das pessoas. A gente sempre foi muito preocupado em ter um produto de qualidade, ter um produto diferente, né? Isso segue hoje até o DNA da marca. E aí a gente foi crescendo o negócio, né? Enfim, abrindo lojas, abrindo franquias, já criamos um modelo de franquia, aí depois abrindo uma rede de multimarcas também que vendia o nosso produto pelo interior, né? E hoje a gente está aí já bastante consolidado no Rio Grande do Sul e com planos aí provavelmente ano que vem ou no próximo, expansão em São Paulo, né? Que é a próxima etapa aí da escala do Espírito Santo, né? Então ali foi essa história que, enfim, tem a ver com a família também, que sempre foi ligada a vestuário, né? Então a gente se identificava também por essa questão familiar, mas foi muito natural, assim, porque já existia essa fábrica, a gente só criou um negócio com a nossa identidade, né? Foi muito isso, assim. Você está ouvindo FLCast. É muito legal te ouvir falar, Fred, porque conforme tu vai contando a ideia da marca, tu vai associando realmente com a loja, com o produto, com a etiqueta. O meu namorado tem um certo que é dos Beatles, então tu vai contando a ideia que vocês tiverem, a gente realmente vê transparecendo na marca, né? Eu adoro marcas, então muito legal ouvir história, eu não conhecia. E aí, Fred, era de vocês, era a tua empresa, tu fundou com toda essa ideia, essa pegada mais cool, mais jovem, e aí, salvo o engano, pode me corrigir se eu tô errada, depois disso tu vai pra empresa da família pra trabalhar no banco. Como é que foi essa mudança? Parece que ter sido uma mudança muito brusca, né? Um espaço que tu tinha pra poder criar marca, tu vai pra um setor regulado, com diversos processos, setores. Como é que foi essa transição? De fato, foi um choque bastante grande, uma mudança brusca de carreira, assim, a gente fala pivotar, né, no mercado das startups ainda. Foi uma segunda pivotada, na verdade, porque do direito já foi, né, do direito pra moda, né, e depois da moda, do varejo para o mercado financeiro. Mas eu fui muito grato por ter passado por essa vivência que não foi tão longa, porque a gente acabou depois fazendo uma venda da empresa, né? Então eu trabalhei, acho que foram 5 anos, talvez um pouco menos no banco. E aí foi legal participar dessa venda de uma empresa também, né? A gente fez um M&A com o sócio da empresa lá e ele adquiriu. Mas foi bastante chocante o início, assim, porque de fato nunca tinha passado por uma empresa regulada, por Banco Central, por Ambima, não sabia nem o que era taxa Selic, tá? Vergonhosamente, mal e mal sabia o que era Selic, mal e mal sabia o que era Ibovespa. E hoje eu falo que todo mundo deveria ter essa cadeira no colégio, aquele CPA 10, né, Melo, que a gente faz lá no mercado bancário, aí, que é um cursinho que tu tem que fazer a certificação, né, pra ter. Primeira etapa obrigatória pra entrar no banco ali, né? Isso, que é o cursinho do Edgar Abreu, aquele. E eu, pra mim foi um belo aprendizado, assim, porque a gente sempre fala que a gente batalha para ganhar o próprio dinheiro, para ter resultado nos negócios, e aí bota o dinheiro na mão do gerente de banco. Muita gente faz aí. Não sei querer denegrir, né, mas enfim, existem vários conflitos aí na indústria, né, financeira. O Melo pode dar uma aula sobre isso aí depois, mas a gente entendendo e conhecendo o mercado, a gente sabe melhor o que fazer com o nosso dinheiro em termos de investimento. Então, e ali foi legal que eu já entrei trabalhando basicamente em duas áreas lá do banco. Uma era a área de captação, que eu transformei numa área de investimento,
investimentos, né? E a gente começou a trazer produtos do mercado financeiro, e aí junto a gente já teve a ideia de criar a conta digital, que na época não existia, era tudo no papel ainda. Foi bem no iniciozinho, quando esse processo estava acontecendo no Brasil de digitalização das contas bancárias. E aí a gente criou um banco que se chama Digimais, que existe até hoje, né? Que se transformou, o Banco Renner virou esse Banco Digimais. E aí a gente teve toda uma vivência também de montar uma plataforma digital, né? De conhecer isso, né? De, enfim, conversar com vários players do mercado financeiro, né? Atender clientes, né? Enfim, cuidar do dinheiro das pessoas é muito diferente, tá vendendo um serviço, é intangível, né? Então, e aí foi muito legal, logo depois a gente já começou a ter essa negociação de venda da empresa, que foi um processo também longo, né? Porque dependia de aprovação do Banco Central, né? E aí tem toda essa questão de tu, às vezes, querer vender o teu negócio, poder vender e tu depender de um órgão externo para poder fazer isso. E lá no banco, eu me lembro até uma época nas campanhas que a gente fazia de marketing, às vezes tinha que aprovar na Anbima. Para mim isso tudo era muito chocante, ter assim uma pessoa, uma organização externa de controle. Às vezes o auditor do Banco Central vinha falar comigo para perguntar da área de captação, né? E tu já é toda uma questão regulatória, e que eu acho que o Brasil nesse ponto até é muito evoluído, e acho que, né, dá aula para muitos países até em relação a isso, mas foi legal, foi uma decisão difícil também. Da Espírito Santo era um negócio que eu já conhecia, né, já gostava, né, não saí porque eu não gostava, mas foi uma oportunidade de conhecer uma outra, né, ter uma outra vivência, e também na época a gente precisava montar uma sucessão da empresa, e banco é uma coisa que tem muito risco, né? Os sócios de um banco têm o patrimônio da pessoa física envolvida no negócio, né? Então é uma coisa que tem que ser muito bem cuidada, enfim, né? E a gente estava fazendo esses processos de sucessão, e eu acabei tendo a oportunidade de participar. No fim a gente acabou não ficando com a empresa, mas na época que eu entrei a gente não sabia disso ainda, né? E aí assim mais ou menos terminou essa parte da história, né? E aí logo depois já foi justamente essa questão da inovação, que logo que a gente vendeu a empresa eu fui fazer uma missão no Vale do Silício, né? Mas aí eu não vou deixar vocês seguirem aí o rumo da conversa. Não, eu ia fazer exatamente essa conexão. No banco, você liderou uma área que estava em processo de mudança e digitalização, veio o banco digital, e a minha pergunta é exatamente isso. Essa experiência ali, criando o banco, o setor, quando tu estava lá, o setor, quando eu entrei lá, era um setor bem antigo, toda mudança de processo, de sair do papel. Aí vem a ideia de novos produtos, vem a ideia do banco digital. Foi essa experiência, talvez, assim, que deu o start, que te conectou com esse setor da inovação, e tu começou a pensar mais que talvez esse não ia ser música, não ia ser moda e não ia ser mercado financeiro nos próximos anos da tua vida? Na verdade, não foi ali. O gatilho que aconteceu foi nessa viagem para São Francisco, onde eu estava justamente num período de transição, assim, a gente tinha recém feito o negócio, né, a venda do banco, eu já não estava mais lá, estava saindo, foi um pouquinho antes de eu sair que eu fiz essa viagem. Já sabia que eu não ia permanecer mais na empresa, e eu acho que a vivência do banco lá foi mais para talvez me desenvolver como trajetória, né, de empreender, assim, né, de ter uma responsabilidade diferente, enfim, de ter que criar produtos, né, foi essa vivência que eu acho que ajudou depois também. Mas o que eu falo, o mosquitinho da inovação me picou lá fora, né? Lá quando eu estive lá foi uma missão que eu fiz, né, que foi uma missão, sei lá, 8, 9 dias de viagem, e a gente visitava vários ambientes de inovação lá no Vale do Silício. E quando eu cheguei lá, eu fui muito impactado, né, assim, porque eu estava começando essa história do centro de inovação, enfim. Lá já tinha mais maturidade, já existia. E aí quando eu cheguei lá no lugar que foi a Plug and Play, que foi a primeira visita que a gente fez, a gente teve uma palestra primeiro, assim, explicando um pouco a inovação, nova economia e tal. E depois a gente foi caminhar no lugar lá. E aí era um lugar, assim, sensacional, né? Via, assim, um monte de gente trabalhando junto no mesmo ambiente, empresa grande, startup, mentores, né? Toda uma estrutura voltada para o empreendedorismo, né? Para acelerar essas empresas, para conectar essas empresas com o mercado, né? Para ajudar o empreendedor, né? Com vivências de outros empreendedores mais experientes. Então, toda uma estrutura montada que eu não conhecia, eu não sabia que existia isso, né? Esses lugares, assim, de inovação. Eu achei que eu ia lá visitar o Google, o Facebook, e eu cheguei a cair num hub de inovação, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí a gente passou todo esse período lá, visitamos vários lugares, tem outros lugares lá também, como a Plug and Play. Visitamos algumas empresas também, grandes lá, e tava aquilo assim, fervilhando, né, ali no Vale do Silício, essa questão da
da inovação das startups, do crescimento do mercado. Ainda estava na época lá de queimar capital, né, Melo? Ainda lá muito, assim, né? Fundos investindo nas empresas, enfim, queimando caixa, aquela história toda de crescimento. Juro baixo. Juro baixo, crescimento a todo custo, né? Já mudou a conversa hoje bastante, mas estava muito aquecido assim, esse segmento. Pensando assim, o que tu viu lá que é amplamente replicável? Vale do Silício, Israel, esses lugares são polos que viveram do empreendedorismo, vivem à base da inovação. O que é altamente replicável e o que assim, a gente não montou ainda, que tu poderia montar, conectar já essa pergunta, né, nessa história inicial? Assim, aqui que eu digo, assim, pensando nos hubs de inovação, que foi onde eu acabei mais me envolvendo, né, trazendo para cá tentando trazer para cá o que eu vi lá. Foi isso que aconteceu, eu volto para cá e aí eu fiquei muito impactado. Falei, poxa, mais pessoas têm que ter essa vivência que eu tive, tem que passar esse conhecimento. Eu lembro até na época que eu estava no banco, ali no finalzinho, ainda trouxe a equipe do banco, até tu estava junto ainda, estava na equipe ainda. E aí eu falei, pessoal, vou contar o que eu vi lá, porque é muito impactante. E aí todas aquelas coisas das tecnologias, na época a gente falava, o carro autodirigir, falava, minha filha não vai dirigir mais, porque o carro vai se autodirigir. Todas aquelas coisas que a gente vê de tecnologia, né, que a gente vê que hoje também não evoluíram tão rápido assim como se falava, né, mas estão evoluindo. A tecnologia hoje tá sendo a gente fala hoje o mercado, o maior desafio, né, como é que a gente cria uma competência das pessoas para adaptação, porque cada vez o mercado muda mais rápido, né, e a gente tem que conseguir acompanhar isso. Então, a inovação vem para ser um aliado, como é que eu consigo me adaptar rápido, né? A tecnologia é o grande driver, a tecnologia que faz essa mudança, fazendo essa mudança acontecer de forma muito rápida. Mas replicável, assim, que eu posso te dizer, primeiro, cada polo de inovação tem uma história. Se pegar aqui o Cubo, de São Paulo, teve uma história, que foi o Itaú lá, que criou o projeto, enfim. A Plug and Play, ela é uma aceleradora de startups, então ela é por trás da Plug and Play tem um grande investidor, na verdade, que investe, que é um cara que tem lá uma loja de tapete, até que toda uma história do cara lá, e ele é um investidor de negócios, né, de startups, e ele criou uma estrutura, né, de aceleração para fazer essas startups crescerem, se conectarem com o mercado, né, de forma acelerada. E cada negócio que ele investe, enfim, ele tem um mural lá que aparecem várias empresas que ele foi investidor e que cresceram muito, e ele ganha quando ele vende as empresas, né? Basicamente esse é o modelo de negócio. E aquele ambiente é um ambiente para fazer essa aceleração acontecer. Então, assim, a primeira oportunidade que eu vi, Melo, de fazer foi replicar esse ambiente de inovação aqui, esse ambiente de negócio. Então eu falei, poxa, Porto Alegre não tem isso, não. Porque, assim, por que não tem? Na época até não conhecia, tem o Tecnopuc, tem algumas estruturas aqui, mais ligadas à universidade, que tem já, né, um pouco isso, né? Uma forma mais acadêmica, enfim, mas existe. Né? Mas eu voltei muito fascinado com a ideia de dizer, poxa, se a gente tivesse algo assim aqui, talvez a gente conseguisse ter mais talentos, criar mais negócios aqui, porque hoje eu não preciso estar só em São Paulo para fazer uma empresa. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu posso estar na cidadezinha no interior, enfim, não importa. Né? Desde que eu tenha um ambiente de negócios que propicie, né, que eu consiga empreender com menos amarras, e aí vem até como é que a gente envolve o poder público. Né? Então a gente fala de um hub, ele na verdade ele é um orquestrador da quádruple hélice, né, que é iniciativa pública, né, governo, iniciativa privada, universidades, né, e a sociedade civil. Quando eu consigo unir essas hélices da inovação, né, e fazer com que elas girem de uma forma mais fluida, eu consigo criar negócios de uma forma melhor, né, com menos atrito com o mercado, com menos problemas, né, e é isso que o Hub se propõe a fazer, ser um facilitador e conectar. Se eu tiver um poder público mais ágil, menos burocrático, mais moderno, tecnológico, vai ser muito mais fácil de eu abrir uma empresa, de eu ter menos imposto, né, de eu ter o Estado como um aliado, né? E ao mesmo tempo também a universidade, se eu consigo conectar a universidade mais com o mercado, as novas ideias, né, que vêm da universidade, que os Estados Unidos fazem muito bem, né, transformar os trabalhos de pesquisa em produtos e, né, coisas para o mercado. Então o negócio nasce muito assim, né? Cabeça, aí quando eu retorno, aí já entrando um pouquinho na história do Caldeira, assim, mais, né? E se vocês tiverem alguma pergunta específica, eu vou me interrompendo aqui. Mas o Caldeira, aí logo que eu retorno, eu me lembro, poxa, a gente tem um espaço lá onde era aquela indústria de confecção que eu trabalhei, né? E que tinha uma caldeira lá dentro. Eu me lembrava que tinha um espaço meio diferente, assim, que eu não me lembrava, na minha cabeça eu não sabia direito como é que estava. Eu peguei e liguei para a pessoa que cuidava do lugar e falei, eu quero visitar lá. E aí quando eu entrei, essa entrada que tem na caldeira
beira do Instituto Caldeira, hoje um espaço Caldeira ali, que a gente entra e toma aquele choque, assim, pá, o lugar aqui é demais, porque tem um pé direito alto, tá aquela construção onde ficavam os fornos das caldeiras ali, e todo o prédio em volta, um prédio também de mais de 100 anos, né, onde tem uma vivência de empreendedorismo industrial, tem muita alma, tem muita história aqui dentro. Eu tô aqui agora, até tô dentro do Caldeira aqui agora. E aí ali eu pensei, poxa, se a gente conseguisse fazer esse ambiente aqui, seria muito legal, né? Acho que a gente teria mais pessoas aqui empreendendo. E aí eu comecei a pensar numa ideia de como fazer isso, né? Peguei os conceitos que eu vi no Vale, criei uma apresentação, aí trouxe uma arquiteta amiga minha para tentar tangibilizar um pouco o projeto físico, né, e tudo. E aí, só que eu vi que eu precisaria de mais pessoas envolvidas. Sozinho não ia conseguir movimentar todo o ecossistema, né? E aí eu acabei lendo uma notícia na época que saiu no jornal que dizia que tinha um grupo de empresários já montando um instituto de inovação, né? E que eles queriam fazer um polo, na época se falava num polo de fintechs até, no Cais do Porto. Eu falei, poxa, vou falar com essa turma aqui. Um dos empresários eu conhecia, que estava ali citado na matéria, ele era do mercado financeiro também. E aí eu fui conversar com ele, falei, tá montando um instituto, eu tenho uma ideia parecida, né? E eu já tenho um lugar para fazer, tá aqui as fotos do lugar. Ele olhou, gostou do lugar, falou, tá bom, vamos lá conhecer esse lugar então. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa em conjunto. E aí ele falou que o negócio do Cais do Porto já não tinha mais, a área já estava com problema para fazer, enfim. E, sei lá, 3, 4 dias depois a gente estava aqui visitando as caldeiras. E aí ele já trouxe mais algumas pessoas que estavam junto, idealizando esse instituto, e todo mundo sofreu o mesmo impacto que eu. Tu chega num lugar e diz, poxa, esse lugar aqui é muito inspirador, é grande, né? É diferente, é num bairro meio inusitado também, quarto distrito, né? Tem toda essa coisa meio alternativa, né? E ali a gente começa a trabalhar juntos já na ideia. Com esse grupo aí já tinham mais empresários, tinha empresários conhecidos do estado ali já juntos articulando, e aí a coisa foi muito mais tranquila pra gente envolver cada vez mais pessoas. E aí foi isso que a gente foi fazendo, né? Eu comecei a trabalhar em conjunto com essa turma em como é que a gente articulava para ter mais lideranças envolvidas. Aí a gente organizou um evento de feedback, que a gente chamou, que foi um evento inicial, onde a gente trouxe a maioria dos empresários gaúchos de nome, e a gente conseguiu, assim, comovê-los, né? A gente organizou uma palestra, né? Onde a gente contou a história do Vale do Silício, de onde é que veio a ideia, por que a gente queria fazer, quais eram os pilares do Caldeira, né? E aí foi uma comoção, assim, todo mundo pegando o microfone, foi um evento muito marcante, assim, e todo mundo empolgado, vamos fazer esse negócio acontecer, porque o cavalo tá passando encilhado, né? Santa Catarina já nos passou, né? Com um negócio de inovação e tudo. E aí, depois disso, a gente começou basicamente, eu peguei e fui visitando empresa por empresa, e aí a gente criou pacotes ali para a empresa se tornar uma fundadora do Instituto. E aí, basicamente, a gente também passou o chapéu, né? Porque a gente precisava de recursos para reformar o prédio. O prédio, na época, ele estava desocupado, porque depois da indústria têxtil, essa que a gente fechou, esse prédio virou um negócio imobiliário. Então, a gente locou primeiro para um call center, que foi muito importante, porque esse call center já fez um retrofit do prédio, ele investiu bastante no prédio, transformou ele num prédio com uma cara mais corporativa. E aí, o call center, na época, estava saindo, né, desse prédio. É um prédio de 22 mil metros, é um prédio bem grande. Então, já estava mais ou menos preparado esse prédio para uma empresa se instalar. E deu a coincidência feliz, foi bem quando eu voltei do Vale, essa empresa estava saindo. Falo que é um alinhamento dos astros, assim, né? A gente tinha um lugar livre, tipo, se tivesse locado para outro negócio, eu não ia conseguir fazer, a gente não ia conseguir botar o Caldeira ali, né? E casualmente esse call center estava saindo, a gente estava pensando já em quem é que a gente colocava no prédio e tal, né? E aí depois, basicamente, a gente, né, foi fechando empresa por empresa esse compromisso, onde elas tinham uma cota de doação, e todos os empresários realmente se comoveram com a causa, né, e tiraram dinheiro do caixa das empresas, não foi aquelas verbas incentivadas, foi dinheiro do caixa das empresas. Teve gente que entrou numa pessoa física, inclusive, e são as plaquinhas que a gente vê hoje ali na frente da Caldeira, que foram as empresas que fundaram, de fato, ajudaram a construir isso aqui. E aí a gente fez uma grande reforma, começando pela Caldeira, e aí estourou a pandemia. Foi no segundo mês de reforma, fora a pandemia, né? Depois de todo esse trabalho de captação, de roadshow com as empresas, né? E aí a gente já tinha a base dos recursos, né, preparada para investir, para dar o pontapé inicial. E a ideia toda era começar pela Caldeira, justamente, vamos fazer um lugar de eventos, e daí a gente começa a trazer eventos para cá, um lugar bonito, diferente, e vai convencendo as empresas a mudarem para cá, participarem do ambiente, né? Trazerem para cá os seus laboratórios de inovação, que a ideia sempre foi essa, né? E aí estoura a pandemia, a gente não sabe mais se vai ter eventos, vai ter evento. Na época a gente já tinha constituído uma governança inicial do Instituto, né? A gente criou um conselho, a gente contratou um executivo
executivo, que é o Pedro, que está aqui até hoje no Caldeira, e aí o Pedro já estava coordenando a obra, o Pedro já estava tocando o projeto, e aí estoura a pandemia, e todo mundo, pô, vai sair o projeto, não vai sair, as empresas começam a ligar, manda dinheiro, não manda dinheiro, e a gente, não, vai sair, vamos lá, e enfim, a obra acabou atrasando um pouquinho, mas a gente conseguiu basicamente fazer a caldeira e aquela primeira etapa ali, quando a gente entra, que tem uma clarabóia, assim, primeira etapa dos escritórios ali, e aí a gente teve algumas empresas que entraram já, porque além delas doarem recursos, elas tinham que se comprometer a trazer os times para cá, a trazer suas equipes para cá para trazer vida para o espaço, não bastava doar o recurso e não participar, tem que participar do movimento. Nada, só o prédio, né? Não adianta construir o prédio e ficar vazio, que é o que acontece em muitos centros de inovação, faz lá um prédio maravilhoso, mas não tem vida, né? Uma coisa que o Caldeira sabe fazer é criar essa comunidade, né? E aí as empresas começaram a vir, teve 3 empresas âncoras ali que vieram, que trouxeram equipes maiores, deram já uma credibilidade, para dizer, se essas empresas estão indo, eu também vou. E aí foi meio que um efeito manada, assim, deve ter sido assim, a primeira etapa deve ter ido, sei lá, umas 30 empresas, e terminou os espaços, assim, em questão de 2 meses, estavam todos os espaços tomados, e aí a gente já começou a se animar para fazer a segunda etapa do prédio, a gente vai fazendo em etapa, vamos lançando um faseamento, por esse prédio grande, aí, sei lá, nos primeiros 6 meses se preencheu já o primeiro andar inteiro, que é enorme, e depois, enfim, lançamos o segundo, e esse ano, no finalzinho do ano passado, a gente lançou o terceiro andar aqui, que é o último andar desse prédio, então já está praticamente 100% tomado aí de empresas, são mais de 100 empresas instaladas aqui hoje, então essa é um pouco da história. Você está ouvindo FLCast. Fred, tu contando a história do Caldeira, eu lembrei de um conceito que eu gosto muito, que é o da acupuntura urbana, que é do Jaime Lerner. Eu sou arquiteta de formação e a acupuntura urbana é quando tu pega um lugar da cidade que tá morto, exemplo, a Orla do Guaíba, que mudou a cara da cidade, mudou a autoestima da cidade, inclusive é o nome do parque, né, que é projeto do Jaime Lerner, ele leva o nome do Jaime Lerner, e eu vejo muito o Caldeira como isso, principalmente no quarto distrito, vai trazendo uma vida para um lugar que tava abandonado, ou pelo menos sem vida e ultrapassando o conceito urbanístico nessa autoestima ainda da cidade, de trazer esse espírito de inovação, de pensar no futuro que o Caldeira traz. Tu concorda com isso, que mudou um pouco da autoestima do porto-alegrense, de ver que tem algo bom sendo construído aqui, pensando no futuro? Muito, muito. Eu acho que eu conheço bem o Jaime Lerner, né? Sou fã dele também. Conheço vários projetos dele, enfim. É muito legal, né? Inclusive teve aqui o Alain Bertot, que você deve conhecer. Sim, ele palestrou no passado no Fórum da Liberdade, eu tive o prazer de mediar a palestra dele, foi muito, muito legal. Então, ele teve agora um evento que o Anthony trouxe ele, e foi um evento ali no Ministério Público, ele deu uma palestra, e a gente conseguiu trazer ele aqui no Caldeira, e ele deixou um áudio para nós, depois eu posso te mandar, se tu gosta, né? Conhece ele, que ele fala que foi um dos lugares mais incríveis que ele já visitou, o Caldeira. Eu até mandei no conselho do Caldeira depois esse áudio pro pessoal, pra gente valorizar, às vezes a gente não se dá conta, né, também da grandiosidade, assim, né, do que a gente está fazendo, mas e esse conceito de acupuntura do Jaime Lerner também é fantástico, assim, né? E realmente, quando a gente fez aqui, eu sempre falei assim, não, a gente nunca montou o Caldeira pensando vamos fazer um espaço para valorizar o metro quadrado, ou para, sei lá, transformarmos, veio muito mais com a ideia justamente do propósito, né, de fazer com que a gente crie um ambiente de inovação, um ambiente de negócios melhor, né? E que a gente consiga atrair talentos, reter talentos, né? Criar negócios, aumentar a autoestima do gaúcho, né? Então foi muito natural, né? Quando a gente tem um propósito, e é legal como a gente é um instituto, né? O Caldeira, ele não tem um dono, vamos dizer assim, ele é da comunidade, ele é de todo mundo, ele é das empresas que participam, né? Então as pessoas foram se apropriando, se sentindo donas, né, do Caldeira, e a gente sempre dizia, o Caldeira não é do fulano, do ciclano, não é do Fred, não é do Pedro, não é de ninguém, né? Ele é uma ideia que todo mundo acha que faz sentido, né? E as pessoas se conectaram com essa ideia e entenderam que, poxa, a gente conectando pessoas, a gente juntando empresas, a gente criando um ambiente legal, a gente começa a criar esse conceito de evolução coletiva, vamos dizer assim, né? E aqui, claro, a questão arquitetônica, né, foi meio natural, porque já era um prédio antigo que foi feito no retrofit, né? E é uma região da cidade também, na época estava acontecendo o Pacto Alegre, mencionei, mas era um movimento
desenvolvimento super importante, que veio antes do Caldeira, e que trouxeram o José Piqué, que talvez tu conheça também, que é um espanhol, que fez isso em Barcelona e fez em outros lugares do mundo, né? Criou desenvolvimentos urbanos, né? Em torno da inovação. E ele foi contratado para criar aqui isso em Porto Alegre, a gente criar essas verticais, e uma das verticais mapeadas na época era desenvolvimento do quarto distrito. E aí o Caldeira era a principal iniciativa dentro dessa vertical. Então, e esse Pacto Alegre, ele era um pacto que foi fundado pelas 3 universidades, a PUC, a URGS e a Unicinos. Então a gente tinha um aval do Pacto Alegre, né? Inclusive os reitores lá, os coordenadores das universidades visitavam comigo as empresas. Eu dizia, a universidade está conosco, eles estão apoiando essa ideia, o Pacto está apoiando essa ideia, né? E dava muita credibilidade, então foi muito importante ter esse convívio. E aí depois o que aconteceu que, ao natural, a região também está se desenvolvendo, que daí tu começa a ter um volume de pessoas, né? Tu começa a ter mais segurança, né? Tu começa a ter mais consumo, né? Daí a gente conseguiu já atrair um mercado paralelo ali, que foi a iniciativa dos restaurantes que veio depois, né? Aí tu começa a ter shows, né? Aí tu começa a poder sonhar mais em como é que tu cria, né? Que é o que a gente está nesse momento trabalhando, distrito, né? E a gente está trabalhando num distrito planejado, a gente fez um master plan, um planejamento urbano grande, onde a gente vai trabalhar um conceito de bairro da inovação. E aí já pega o bairro como um todo, né? Com moradia, com comércio, com serviços, né? Com vias de acessibilidade. Então a gente está trabalhando tudo isso, né? Em conjunto aí com o Caldeira também, e desenvolvendo isso para realmente continuar, né, esse crescimento, né? Porque isso aqui é uma faísca, né? Até porque o quarto distrito ele é enorme, né? Vai da arena do Grêmio até o centro, né? Então é muito grande, é uma área super importante para a cidade, porque está muito próximo, né? Na beira do rio. É a entrada da cidade, na verdade, né? Ele recebe as pessoas. Entrada, exato. A gente está no eixo aqui, né, de todas as estradas que vão para a serra, para a praia, para o litoral, enfim, do lado do aeroporto, tudo, né? E ao mesmo tempo, por muito tempo, essa área, porque ela era uma área industrial, né, onde as indústrias se instalaram no início, né? E ela não se reinventou, ficou estagnada, né? Depois que as indústrias saíram, ela não conseguiu criar sua personalidade, né? E eu acho que a história do Caldeira da Inovação a gente acabou descobrindo uma grande âncora, uma âncora de atratividade, né? De pessoas e empresas, enfim. E agora a gente está continuando, né? Então agora o que eu falei que eu ainda estou na trajetória aqui, tem coisa para acontecer, ainda bem, né? A gente está sempre pensando em coisas novas aí para isso, né? Até é legal pensar que no passado as indústrias foram a inovação, né? A gente olha hoje para elas como algo retrógrado, mas as indústrias foram no início a grande revolução, e agora de novo uma nova revolução no mesmo lugar, né? O ambiente da cidade tem vocação para isso. Isso foi muito o que me motivou, né? Quer dizer, se o meu bisavô, né, que fundou lá as lojas Renner, conseguiu, e as indústrias todas que ele fez, por que a gente não pode continuar fazendo negócios inovadores? As caldeiras ele trouxe da Escócia, imagina naquela época, né? 1916, acho que foi isso, né? Porque ele não tinha energia suficiente do Estado, vamos dizer assim, né? Tinha que produzir energia, né? Então ele foi muito inovador, muito pioneiro, né, em várias coisas, né? E agora a gente está justamente transformando numa indústria que era manufatureira para uma indústria digital, nova indústria que eu acho que talvez seja a vocação para nossa cidade também, né? Não mais a indústria, né? A indústria foi para outros locais, a gente tem custo mais apropriado, enfim, mas aqui a gente continua sendo criativo, continua gostando de fazer empresas, negócio, então por que não? É só pensar de uma forma diferente, né? É muito isso, e é legal que tem essa história, né? Eu ia perguntar sobre isso. A gente viu o Rio Grande do Sul e Porto Alegre ficar muito para trás nos últimos anos, né? Tu comentou alguns minutos atrás sobre Santa Catarina, alguns estados simplesmente aceleraram, a gente começou a perder bastante gente, as empresas grandes daqui saíram do estado, indústrias fecharam, e a gente foi ficando para trás, e o que é a vocação do gaúcho? Me parece que a gente ficou um pouco perdido, assim. A gente tem um ótimo capital humano, a gente tem excelentes universidades, mas qual é a vocação do gaúcho? Não é o principal lugar turístico, a gente já está super isolado no Brasil, e aí a gente fica nesse momento, a gente teve a indústria, a gente tem um agro, mas nada, tem outros estados que tem mais agro, não tem nada muito marcante. E aí surge o Caldeira, que nem a Fernanda comentou, surge a orla e parece que a cidade renasce, né? E então, pensando o Caldeira, pensando no capital humano, pensando nas universidades, eu queria te perguntar de falta, assim, qual é a área hoje que a gente tem que dedicar um pouco mais de esforço para seguir o movimento, né? Capital humano, acho que a gente tem bastante, o que falta para os próximos, pelo menos a curto prazo, para a gente continuar nesse caminho de evolução que eu sinto que a cidade está tendo. Pegando o gancho até do projeto que eu também estou trabalhando atualmente, né, além do distrito
gente está construindo, que o distrito, na verdade, ele é um projeto imobiliário, né, e que a gente quer agregar inovação e sustentabilidade, né, nesse projeto. E como é que a gente cria um bairro sustentável, inovador, enfim, atrai as pessoas para morar nesse local. Ao mesmo tempo, a gente vê que o mercado imobiliário, ao contrário do agro, já está super evoluído em termos tecnológicos, né, e são, vamos dizer, pegando o agro e o mercado imobiliário super importantes para o nosso PIB. A gente tem vocação agroimobiliária em todos os lugares do Brasil, talvez, né? Como é que a gente transforma o mercado imobiliário no que é o agro hoje? Globalmente, o Brasil é líder, né, e inovador, e está à frente de vários mercados. E no mercado imobiliário, globalmente, é um mercado bastante conservador. E aí esse projeto que eu estou trabalhando, ele nasce até porque a gente acessa uma pesquisa da Harvard Business Review que fala que a indústria da construção civil ela é a penúltima em termos de inovação. Então ela só perde para pesca, né, para caça e para pesca, que é o último. E ela perde inclusive para os governos. Os governos são mais eficientes nessa escala aí de inovação. E aí a gente pega esse dado e começa a pensar, poxa, como é que a gente consegue ajudar, né, essa indústria a se conectar mais com a nova economia, com a tecnologia, com as startups, com a inovação. E aí nasce o tijolo, bom, a imagem não aparece aí, mas é o que está atrás de mim aqui na parede, que é o tijolo Hub, né, que já... Atrás de ti o tijolo, atrás de ti a fundação do teu bisavô que citou, né? É isso aí, são os dois. Essa sala é compartilhada, a gente tem uma sala no Caldeira aqui dos dois projetos. A fundação foi uma das incentivadoras também do Caldeira e apoiadoras, né? Bom, depois também tem outros projetos que eu posso mencionar aqui do Caldeira, que, né, a gente pode ter tempo de falar um pouco, mas o Tijolo Hub, ele pega um pouco isso que você falou, né, Melo? Como é que a gente, né, porque é difícil saber assim, qual é a vocação, né? Talvez a gente tem que ver o que a gente já faz hoje, o que a gente é bom. Pô, indústria imobiliária, as pessoas vão ter que continuar morando, né, em lugares, né? O agro é um segmento importante, o Brasil é grande, enfim, sabe fazer isso, né? Eu acho que varejo talvez seja outro segmento. Como é que a gente consegue, e aí pegando um pouco essa vocação do que a gente fez no Caldeira, né? Pô, eu acho que esses ambientes, né, onde a gente agrega várias empresas, várias pessoas, agrega conhecimento, a gente deixa o segmento mais forte, né? Então, a história do tijolo é um pouco isso, assim, é trabalhar com essas empresas que, né, são um pouco mais relutantes em relação à inovação, talvez, né, tem mais dificuldade, até porque também são mercados mais regulados, né, enfim, construção civil, por exemplo, né, mas a verdade é que muita gente segue empilhando tijolo, por isso que a gente fez a menção ao tijolo, né, no nome, né, e a gente vê muita coisa surgindo, né, e a gente precisa, enfim, ajudar as empresas a se conectarem a isso e também abrirem a cabeça, porque quando a gente fala da inovação, não é só tecnologia, é como é que a gente cria uma cultura mais inovadora nos negócios, né? E aí passa muito por gestão, né? Por abrir a cabeça das pessoas, dar espaço para as pessoas criarem, né? Esse ambiente tem que ser replicado dentro das empresas, né? Se eu não dou espaço para as pessoas vão seguir fazendo as coisas sempre da mesma forma, né? Então a gente trabalha muito com cultura, né? Trabalha com várias questões dentro do tijolo, e hoje a gente tem aqui já um projeto que tem quase 40 empresas já da construção civil e mercado imobiliário que estão conectadas conosco aqui. A gente criou um espaço, né, junto do Caldeira, estou até na nossa sala aqui dentro do Caldeira hoje falando aqui, para criar esse projeto ligado a um nicho, né, que é algo que eu também vi lá no Vale. Quando eu estive no Vale, eu visitei um hub de varejo, um hub de biotecnologia, que trabalhavam já verticais, né, que é mais ou menos o que a gente está fazendo no tijolo, né. E já tem outras verticais, enfim, já existem hubs de agronegócio também, que existem, né. A gente visitou um em Piracicaba, né, que se chama Agtech Garage. Então, isso já é uma tendência, né, as indústrias se organizarem dessa forma. Você está ouvindo FLCast. Além da cultura também, que tu comentou que não é, a inovação é cultura, acho que o Caldeira agrega um pouco a colaboração também, né? De colocar as empresas juntos e trocar um pouco, e fecha completamente nesse ritmo do que a gente está comentando, de talvez a gente não saber a nossa vocação, vamos botar as principais empresas juntas ali, colaborando, mas pensando menos na competição e pensando um pouco mais no Estado, assim, como um todo, né? Esse é o principal, a coisa que a gente mais acredita, que a gente fala da era da abundância, como se fala, né? A gente tem que crescer, quando todos sendo melhores, o mercado vai ser melhor, vai ter mais espaço para todos também. E hoje a gente sabe que não adianta a gente achar que, né, que eu tenho uma melhor ideia, o melhor produto, vou me fechar aqui. Não, é muito difícil, porque o mercado ele muda muito rápido, que a gente falou lá no início, e as coisas, a gente precisa estar muito conectado com o mercado, né, com o cliente, né, com às vezes co-criar coisas com empresas, né,
parceiras, e aí as startups entram às vezes nesse processo co-criando com as grandes empresas, que às vezes a startup tem a tecnologia, mas não tem a vivência, não tem clientes, e a grande empresa tem. Então tem o mercado, mas não tem a agilidade de uma startup, ou não tem aquela tecnologia específica que a startup tem. Então, por isso que a gente vê também esse mercado, né, de aquisições e de fusões, enfim, bastante aquecido, porque é uma cultura que a gente fala da inovação aberta. Esse é o conceito de um hub de inovação, trabalhar muito esse conceito de inovação aberta, de criar com o mercado, com outras empresas, e não só ficar fechado lá com o nosso time de P&D como era antigamente, né? E as coisas eram diferentes, né? Era outra dinâmica, né? Economia não é soma zero, né? A era da abundância, que nem tu comentou, todo mundo cresce juntos. Isso. Fred, acho que um dos indícios que tá dando certo essa iniciativa do Caldeira é as premiações que vocês receberam. Acho que tu pode contar um pouco mais pra nossa audiência dos prêmios que vocês receberam no ano passado. E além do Caldeira, em Porto Alegre, desde 2022, né, o primeiro ano que teve o South Summit, tem movimentado mais essa economia, trazendo pessoas de fora. Como tu vê os primeiros benefícios disso, tanto do Caldeira quanto essa movimentação do South Summit, não só em termos financeiros, está rendendo tantos milhões para a cidade, mas por esse incentivo de trazer pessoas de fora, ou até mesmo incentivar as pessoas que estão aqui? Acho que o South Summit foi uma baita conquista. Eu fui junto na missão lá que trouxe o evento, né? A gente foi lá para Espanha, conheceu o evento lá, e o evento daqui ele é maior que o de lá, mas deve ser umas 3 vezes o tamanho do de lá já. E elas estão com um sorriso aqui, as empreendedoras lá do ano do evento. Se me permite só um comentário, Fred, o South Summit também acontece em um lugar da cidade que estava abandonado, né? De novo, a gente volta no mesmo do assunto de renascer ambientes da cidade morta. Que é um lugar incrível, né? Que a gente não conhecia, porque, enfim, até por uma questão, às vezes, ideológica ali, né? De proteção, que não existe, né? Então, bom, como a gente tá no IE aqui, a gente pode falar dessas questões também. Mas eu acho assim, né? Eu acho que, na época, eu acho que uma coisa vai contaminando a outra também, né? Porque eu me lembro que o próprio governo do estado queria trazer um evento de relevância, já tinha a iniciativa do Caldeira, tinha o Pacto Alegre, as universidades engajadas também, né? E a gente começa a ter uma cidade que atrai mais pessoas de fora. O Caldeira tem muita gente de fora que visita, né? E eu acho assim, mais que te falar dos prêmios que a gente ganhou, que eu nem sei te dizer todos, o Pedro, que acompanha hoje mais isso e que vai, né, recebe as premiações, nos manda tudo aqui, mas realmente é muita, né, premiação internacional já teve, muitas menções, né, tudo que é tipo de mídia que tu pode imaginar. O Caldeira realmente conseguiu uma abrangência assim, né, de mídia grande, e a gente também está criando projetos aqui, que um dos que eu acho mais legal de falar é o Campus Caldeira, que é que a gente acredita que é educação que transforma, né, que vai transformar o país. E o Melo participa até lá da Junior Achievement também lá, que a gente também se envolve, né, que é muito legal. Mas o Caldeira criou aqui o campus, que é justamente, a gente tinha uma problemática, várias empresas aqui dentro com vagas disponíveis, né, principalmente para as áreas de tecnologia, e do outro lado várias pessoas desempregadas, vamos dizer assim, né? E como é que eu conecto as pessoas com a vaga, né? Como é que eu crio essa competência que a pessoa precisa para preencher a vaga? E aí o Caldeira criou um programa, né, e criou um projeto que chama Campus Caldeira, e criou o programa Nova Geração, que daí fez montou trilhas, né, de aprendizado, pegou as grandes empresas de tecnologia como parceiras, né, Salesforce, Microsoft, enfim, as grandes, e essas empresas cederam trilhas de conhecimento, né, e o Caldeira fez toda uma curadoria, né, fez uma campanha, né, para atrair pessoas que queriam desenvolver essas competências, né, e aí criou esse programa Nova Geração, que capacita esses jovens, eles escolhem as trilhas que eles querem cursar, né, e ao final do programa o Caldeira ainda conseguiu uma bolsa, selecionou alguns deles que ele recebe um período de bolsa, e depois mais aulas presenciais, enfim, se criou um lugar físico para o Campus Caldeira, e ao final é feito o matchmaking, né, que é a coisa mais bacana entre a vaga e o aluno, né, vamos dizer assim, que já está com a competência desenvolvida. E aí tem várias pessoas que a gente vê assim que estão mudando de vida, né, porque até tem uma história aqui do menino que fazia a portaria do Caldeira, ele era da empresa de segurança ali, ele ficou sabendo do programa, se inscreveu, passou, né, fez a bolsa depois e foi contratado pela SLC, né, que é uma das empresas fundadoras aqui do Caldeira. E aí tem todo o depoimento dele, né, super emocionante, né, tá ganhando salário, tá desenvolvendo uma carreira dentro de uma grande empresa, né. Então isso aí é muito transformador. E aí o Campus Caldeira crescendo agora com mais alunos, né, podendo. Aí tem várias fundações que patrocinam essa iniciativa, são parceiras aqui do campus. E então a gente só
conseguiu fazer isso também porque existia o Caldeira, né? Já existia o Caldeira. O próprio IE tem um evento anual que leva jovens num sábado e faz dinâmicas ali, tenta passar alguma lição, assim, vamos assim dizer. A edição do ano passado foi a maior da história, teve 195 jovens de algumas fundações que foram, e ele aconteceu no Caldeira, em parceria com o Campus Caldeira, em parceria com o Instituto Atlantis. Eu pude participar do evento, a gente deu palestras de educação financeira, de mercado de trabalho, como fazer um currículo, tiveram algumas palestras, isso em parceria com o Caldeira, vários jovens lá tentando em um dia transmitir ali um pouquinho de educação financeira, como fazer um currículo e ajudar eles a saírem empregados. Assim, ver que é ação na ponta mesmo sendo entregue e mudança sendo efetivada mesmo. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Acho que é o efeito cluster que a gente fala, que foi um pouco o que aconteceu aqui com as empresas, né? Uma empresa veio outra, né? E ao mesmo tempo na cidade é assim. E aí a gente também vai se empolgando mais. Porto Alegre agora tá com várias coisas legais, tem a Orla, tem o Embarcadero, tem o Caldeira, tem não sei o quê. A gente começa a acreditar mais também na cidade. Tem coisas boas, né? Acho que tá com uma prefeitura também, uma gestão, né, muito boa na prefeitura, né? Tem o Ricardo Gomes lá também como vice. Enfim, acho que tem várias coisas assim, né? Esperamos que renovem, né, agora nesse ano. Que a prefeitura continue com uma boa gestão. Apesar da gente ter todos os desafios aqui, né, como cidade, né, enfim, mas eu acho que o que a gente está fazendo aqui no Quarto Distrito, por exemplo, é que a gente falou todas as coisas boas, mas também tem coisas difíceis, né? Infraestrutura, acessibilidade, enfim, coisas que a gente está trabalhando e está melhorando. E a gente quebrou um pouco aquela questão de, não, essa área aqui não é longe, não, pelo contrário, ela é super centralizada, ela é um dos pontos mais privilegiados. Hoje a gente vai, a partir do terceiro andar aqui, tu tem vista pro Guaíba, né? Tu enxerga o pôr do sol do Guaíba. Imagina tu morar vendo o pôr do sol do Guaíba, no terceiro andar. Eu ia te perguntar exatamente isso, pensando no futuro. Vocês acabaram de inaugurar, a gente comentou há pouco, vocês acabaram de inaugurar um novo pavimento. Qual é para onde vocês estão olhando agora? Dado que o Caldeira já tá consolidado, é o entorno? Você já estava começando essa resposta. Exatamente, é isso mesmo. É o entorno, a gente quis criar justamente esse master plan, né, Fernanda, tu que é arquiteta aí, tu conhece um pouco. A gente quis fazer isso de uma forma planejada, né, justamente para a gente conseguir ter melhor resultado, tanto como, enfim, uma coisa se conectar na outra, né, a gente não sair criando coisas que não, né, e aí a gente, no primeiro momento, a gente está usando as áreas vizinhas aqui, então tem uma área que a gente tem ali do DC ainda, de Al Shopping, que a gente está criando um projeto ali, tem uma área de um vizinho, que é uma área grande ali de uma outra indústria também, que está nesse mesmo master plan, a gente conseguiu integrar, então são mais de 100 mil metros de área de terreno, né, uma área praticamente 100% protegida, né, que não tem nada, não tem nenhuma rua cruzando no meio, uma área gigantesca, né, que dá pra gente criar um ambiente protegido e planejado, isso que eu acho que é legal, a gente vai fazendo uma etapa depois da outra, né, vendo quais são as necessidades, né, então, no primeiro momento, o Caldeira vai expandir com mais operações, provavelmente mais empresas, né, que isso deve acontecer já esse ano, e depois a gente vai criando as outras necessidades, né, moradia, que hoje não tem aqui, né, então a gente não precisa melhorar isso, né, a gente está melhorando a acessibilidade, está trazendo também mais operações de entretenimento, serviço, academia, enfim, tudo isso que faz parte da vida, né, do cotidiano de uma pessoa. Então a gente está agora faseando isso, porque é uma área muito grande também, então a gente vai criando aos poucos e vai fazendo lançamentos, né, de cada fase dessa dentro de um projeto imobiliário, né, é mais ou menos isso. E aí depois, né, a ideia é que isso se continue, né, porque tem muitas áreas aqui para ser desenvolvido, né, e que a gente possa fazer com que o bairro todo se transforme num grande distrito, né? Aqui a Faísca já é uma Faísca grande, né? O Caldeira em si já é grande, né? Então, a gente quando visitava a CAT lá, a gente falou de Santa Catarina, a gente achava aquilo, o Caldeira é maior que a CAT hoje, talvez seja, sei lá, 3 vezes a CAT, eu acho. Então, em pouco tempo, eu acho que são 3 anos já desde que inaugurou. Então, o próprio DC Navegantes ali de noite, ele tem virado a extensão da carga horária ali, né? O happy hour do Caldeira, como ele tá recentemente, o Instituto fez um evento lá de noite, fiquei chocado, passei lá, tava tendo um show, uma banda no pátio. Devolveu a vida, né? Devolveu a vida para aquela região. A gente fez esse ano passado, teve o Meca, que foi aqui, não sei se tu veio também, foi bem legal, o festival de música. Não, mas fiquei sabendo que foi aí. A gente fez, antes de inaugurar o terceiro andar, a gente fez uma etapa da
Bienal, no terceiro andar, que foi bem legal. Enfim, daí tem várias coisas acontecendo, assim, e queremos ter uma área, nesse Master Plan tem uma área grande para eventos, né? De repente um dia o fórum pode ser aqui também. O fórum virtual foi aqui, né? Quando foi virtual, eles fizeram no estúdio Caldeira. Né? Já teve um fórum aí, é isso que quis dizer. Já teve. É isso aí. Agora vamos só fazer o presencial. É isso aí. Mas é isso. Inclusive, já teve vários eventos que a gente fez no Caldeira mesmo, algumas palestras a gente fez, então o Caldeira tá muito unido com o IEE, com o fórum, é muito legal estar presenciando essa história pra cidade de Porto Alegre, né? Não é só o Caldeira em si, mas acaba afetando, influenciando nas nossas vidas. Fred, eu preciso encerrar aqui, nosso tempo já passou, mas queria já te deixar um convite pra tu vir falar conosco no IEE, já acabei de mandar mensagem pra próxima diretoria te convidar, acho que vai ser muito legal ter um evento presencial contigo e poder falar tantos assuntos. A gente falou de inovação, falou do mercado financeiro e falou até de urbanismo, né? Não achei que a gente ia falar sobre isso, mas acabamos falando. Ai. Um advogado, hein? Falamos tudo isso com um advogado. Um advogado falando todos esses assuntos. É melhor nem falar. Então, Fred, eu vou passar para um ping-pong final aqui, com umas respostas rápidas. Às vezes a pessoa não é tão rápida assim, então fica à vontade para levar o tempo que tu quiser para responder nossas perguntas aqui. Fred, o que é inovação para ti? Inovação é uma forma criativa da gente resolver problemas complexos. Esse é o conceito. Muito bom. E liberdade? O que liberdade significa para ti? Liberdade, eu acho que a gente falar do campo dos negócios, né? Acho que a gente poder abrir, fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, né? Com um mínimo de amarras, de burocracia, né? E de um Estado menor, que é o que eu acredito, né? Com menos carga tributária, enfim, para as pessoas poderem, elas gerenciarem seus próprios recursos no Estado e a gente conseguir com isso ter mais desenvolvimento, né? Ter um país melhor, é isso que eu acho. Um livro que marcou a tua vida? Revolta de Atlas. Muito bom. Meu também. E um conselho que tu deixa para nossa audiência? Eu acho que para mim, assim, a gente acreditar, né, quando a gente tem uma ideia, quando a gente quer empreender, por mais difícil que pareça, né, se a gente tem um propósito por trás que a gente acredita, né, e que é forte o suficiente para mobilizar as pessoas, a gente tem que ir até o fim, né, ser resiliente, porque nessa camada do Caldeira, por exemplo, eu não falei de todos os percalços, né, mas não é fácil, né, a gente teve que convencer muitas pessoas e juntar muitas pessoas, mas quando a gente tá movido, né, com um propósito forte, que a gente acredita, né, e que a gente, enfim, tá disposto a se doar por aquilo, a gente pode fazer qualquer coisa. Parece conversa fiada, mas é muita verdade, né? Eu acho que é assim que os grandes feitos são feitos. Os grandes feitos não são fáceis, né, mas eles têm por trás um propósito grande, uma ideia que é forte o suficiente para fazer acontecer. Legal. Fred e Rodrigo, obrigado por estarem conosco aqui nesse episódio. Eu abro para vocês fazerem seus agradecimentos finais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. É muito, muito legal gravar, é muito legal ouvir um pouco, mesmo conhecendo a história do Fred, foi muito legal ouvir de novo e mais detalhes. E sem dúvida, acho que vai ser um excelente convidado lá para o Instituto. Legal, obrigado, Melo, pelo convite. Fernanda, foi um prazer aqui conversar. Fico sempre à disposição aí para estar lá com o pessoal também e que a gente possa ter mais histórias aí daqui a um tempo para contar também. Com certeza. Caldeira fique bem maior. Isso aí, que a gente quer. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.